E aí, família? E aí, família? Firmeza? Mais uma aula top aí pra nós. Tá? Então a gente vai começar a iniciar agora a República. Caralho, velho. Demorou, parceiro. República do Brasil, mano. Aqui a gente tem uma fotinho, um óleo em tela na realidade, né? Do Benedito Calixto, né? De 1893. Então é um quadro muito recente no período da proclamação. Né, e ele é o quadro, né, nomenclatura aí de proclamação da República, e ele mostra uma ideia idealizada, né? De grande vitória, grande conquista, e a gente vai começar agora a delinear que tipo de república é essa. A partir de hoje você começa a ver já o Brasil, né? Como você pode falar realmente Brasil, né? Antes é Império Brasileiro e antes ainda é América Portuguesa. Mas hoje, né, em 1989, com a proclamação da República, começa a ter a necessidade da criação de uma identidade brasileira. Ou seja, é fundamental a criação de um Brasil com B maiúsculo sendo substantivo. Beleza? Então vamos lá. Vai caralho. Aí porra, o bagulho travou tudo aqui, tio. Ó, não pode falar palavrão não. Ó. Temas abordados na discussão, né? República da Espada. Né? A gente vai entender o que é essa República da Espada. O projeto de Brasil, né? Que país é esse, né? Isso é importante. Tanto o projeto de Brasil como os povos indígenas e pretos no Brasil, a inserção deles nessa república, ela vai te dar a propriedade suficiente para você analisar como era antes da proclamação no Império Brasileiro, que era semelhante ao que era lá na América Portuguesa, a mesma elite, a mesma forma de exploração de mão de obra, através da mão de obra escrava, né, de uma economia agroexportadora, né? Isso consolida-se no Império e a gente vai ver agora na República se isso se mantém ou não. Então, compreender o projeto de Brasil e a inserção ou não dos povos indígenas e pretos dentro dessa república, eles participam dessa república, eles têm direito a voto, eles têm direito à visibilidade social e política dentro das instituições, né? Isso vai mostrar para vocês se houve uma grande mudança ou não na proclamação da república. E as revoltas contra o rumo dessa república, ela toma direções que não que não é defendido por todos os territórios do Brasil, né? Então, diversas revoltas aí surgem contra esse modus operandi que a República está se fundando, certo? Então, os objetivos a serem alcançados, né, é ser possível compreender o processo de rompimento com o Império Brasileiro e a conservação das instituições e privilégio. Né? Houve um rompimento que a gente falou lá atrás, que foram três fatores, né, a igreja, a mão de obra escrava e o exército. São três fatores que fizeram o Dom Pedro II perder os seus pilares ali de manutenção do Império Brasileiro. Consequentemente, ele foi deposto, houve um golpe, né? Lembrando que a Constituição de 1824, ela determina que o poder executivo e o moderador, ela só pode ser ocupada pelo imperador e que a cadeira do imperador, ela era passada de forma hereditária. Quando uma pessoa que não faz parte da família real se aposta dessa cadeira e tira Dom Pedro e se aposta e senta nela, a gente está tendo aí um golpe, certo? Por quê? Porque a Constituição de 24 determinava que a cadeira era ocupada por X pessoa e a outra pessoa ocupa, ou seja, está contrário às leis da Constituição, ou seja, um golpe, certo? Nossa república ela é fundada através de um golpe, né? E a partir, né, agora o exército ocupa essa cadeira do executivo, né? Por isso República da Espada. E os privilégios, né, as instituições, a forma de exploração da mão de obra, ela se mantém ou ela se conserva ou ela acaba, ou ela muda? Há uma expansão da cidadania para outras pessoas, onde encaixa, por exemplo, os povos indígenas e pretos dentro dessa república. Isso são questões que vocês precisam saber responder no final dessa aula, tá? E as possibilidades de compreender as tensões, né? A violência e a constante instabilidade da república. Isso é um fator extremamente importante. É um período muito instável. Então, a força truculenta do Estado, da República da Espada, é muito utilizada nesse período, né? E os pontos a serem recapitulados, por exemplo, é as tensões entre o modo de produção escravista moderno e o modo de produção industrial monopolista. Isso foi o que levou o fim
e os tensionamentos, né, do fim da escravidão aqui na América, no Brasil imperial, né? A Guerra do Paraguai, que fortaleceu as Forças Armadas e o recrutamento em massa dos povos pretos, que acabou levando para a órbita do exército diversas pessoas que não tinham antes participação política e agora fazem parte das fileiras das Forças Armadas. E o que é inclusão e segregação, certo? Isso são dois pontuamentos fundamentais para vocês compreenderem que tipo de república é essa que está se fundando. É uma república onde a expansão dos direitos políticos é para todos, né? A gente vai discutir isso. Então, como a gente disse, né, o Pacto Nacional que funda a República, ela é unida entre a elite agroexportadora, que explorou a mão de obra escrava desde 1530 até 1889, certo? Ela explorou, através da mão de obra escrava, a produção agrícola para o comércio exterior. Essa elite, no primeiro momento, em 1532, ela se une com a metrópole portuguesa, mas ela rompe o seu pacto com a metrópole portuguesa no processo de dependência, e agora essa mesma elite ela se une com Dom Pedro I. Dom Pedro I sai da América, sai do Império Brasileiro, essa mesma elite toma poder na regência e faz o golpe da maioridade, colocando no poder Dom Pedro II, e é essa mesma elite que afasta, após a abolição da escravidão, ela se afasta de Dom Pedro II e dá as condições fundamentais para que as Forças Armadas consiga, fortalecida por causa da Guerra do Paraguai, consiga depor Dom Pedro II e fundar a República Brasileira. Então aquela elite que explorou desde 1530, agora em 1888, após a perda da mão de obra escrava, vai para cima de fazer um pacto junto com essas Forças Armadas. Então, dois setores fundamentais da história brasileira, como as Forças Armadas e a elite agroexportadora que vem lá de 1530, a mesma elite, né, que vai os engenhos, vai pela mineração e depois vai pela produção do café, certo? Pelos barões do café. Essa mesma elite, né, de que explorou todo esse território e as milhares de pessoas como escravos, agora funda a República Brasileira, né? Aí tem duas questões importantes. O restante da população participou desse pacto nacional. Eles sentaram na mesa junto com a elite e com as Forças Armadas para falar: a gente quer um projeto de país X, assim, assim, assim. Houve essa participação. E o que assegurou, o que foi assegurado nesse pacto? Nesse primeiro momento, para a elite agroexportadora, é a manutenção da economia agroexportadora. Então ela quer continuar extraindo riqueza através do comércio exterior, né? E consequentemente da manutenção, isso é importante que eu estou falando, manutenção do status quo da vida dessa elite. A manutenção do status quo dessa bolha que essa elite vive, ela inclui, por exemplo, os povos pretos indígenas. O povo preto indígena, por exemplo, eles poderão agora se transformar na elite do Brasil? Entendeu? Isso é importante. E para as Forças Armadas é a manutenção do monopólio do uso da força, certo? Então há dois motivos muito fortes, dois elementos muito fortes que asseguram a união entre a elite e as Forças Armadas. A elite fala: a gente vai assegurar que vocês fiquem com o monopólio do uso da força, e as Forças Armadas vão falar: a gente vai utilizar desse monopólio do uso da força para manter o comércio exterior e, consequentemente, o modo de vida da elite, certo? Isso é importante, porque a gente começa a ver que o modo desse país, essa república que surge, ela surge em cima de dois agentes: elite agroexportadora e as Forças Armadas. Isso não inclui os povos pretos e pobres e indígenas da América Portuguesa e, consequentemente, no Império Brasileiro, certo? Surge aí uma república, né? Uma república positivista, essa república com essa bandeira, né? E esse é o projeto de país que vence, né? A gente tinha diversos outros projetos, uma república jacobina, uma república liberal, mas a que vence é a república militar
positivista, onde a palavra ordem e progresso está muito a ver com o modelo positivista de ciência, né? Então a gente começa a fundar aí uma república extremamente elitista e extremamente militarista. Isso é importante que eu tô falando, tá, gente? Essa república, ela tem como promoção o progresso, a ordem, né? Ou seja, não revolucionária. Tem que estar. O que é progresso? Calma aí. O que é progresso entendido por eles? Qual é o modelo de civilização mais moderna que a gente tem nesse período para esse setor do exército? É o modelo europeu. Para ter uma sociedade europeia, você pode ter povos indígenas aqui dentro? Uma pergunta. Não. Você pode ter povos escravizados e pretos aqui dentro? Não. Porque o povo europeu é outro povo, né? O povo europeu é um povo branco, industrial, certo? E isso não inclui o que estava acontecendo aqui na América aqui no Brasil, no Império Brasileiro, certo? Então, nesse momento, esse ideal de Estado, ele surge para alcançar um modelo europeu de civilização. Então, as características de exclusão do povo mais pobre é uma característica muito forte dentro dessa república positivista. Por quê? Porque o progresso é em sentido a uma nação europeia. A ideia final é conseguir transformar o Brasil, presta atenção, transformar o Brasil num país europeu. Surge aí os modelos higienista, surge aí o modelo de embranquecimento, surge aí as políticas de trazer os europeus de migração para a República Brasileira, que traga europeus brancos para morarem aqui no Brasil e, consequentemente, ao mesmo tempo, simultaneamente, a trazer esses europeus para cá e excluir os povos que não fazem parte desse modelo de civilização, ou seja, os indígenas e os povos pretos. Tá? Deixa eu beber uma água aqui. A gente falou bastante coisa agora, hein? Beleza? Então, por que essa república ela surge excluindo os povos que antes foram explorados na colônia e no império? Por quê? Porque ela tinha um ideal de civilização. E esse ideal de civilização é o modelo de civilização europeia. Isso não inclui indígena. Tem indígena na Europa, por exemplo? Tem povos pretos na Europa? Naquele momento existia, mas subalternos, né? Mas assim, o modelo de civilização é um modelo industrial, é um modelo de uma civilização branca europeia. Entendeu? Isso não inclui povos pretos, indígenas, escravidão, não inclui nada disso. O modelo é entre a escravidão e industrial, então a república tem que partir para o industrial. Entendeu? Entre o povo preto e o povo branco, tem que trazer o povo preto e segregar o povo, trazer o povo branco e segregar o povo preto, para que esse país se transforme o mais próximo possível de um país europeu. Isso é muito importante, tá? As primeiras medidas, por exemplo, é a extinção das instituições imperiais, então o banimento da família real. Né? Então, no primeiro momento, eles expulsam a família real daqui. A convocação para uma Assembleia Constituinte, onde ocorresse a separação também entre Estado e Igreja. Isso é importante. Por que eles convocaram uma Assembleia? Porque eu disse lá atrás que foi um golpe. Ou seja, antes da convocação dessa Assembleia, qual era a Constituição que estava vigorando nesse período? A Constituição de 1824. E a Constituição de 1824 diz o quê? Que a Deodoro da Fonseca está ocupando o cargo do Executivo de forma ilegal. Porque quem deve ocupar o cargo do Executivo é o imperador. É o filho do imperador. E não, é o filho da família real e não um militar do exército. Entenderam? Então, a partir desse momento, eles vão criar uma nova Constituição onde que esse sistema
que uma pessoa do exército ocupe, não uma família real ocupe o cargo do executivo, seja legitimado pela Carta Régia, pelas leis da Constituição. Por isso que é um golpe. Um golpe, ele derruba uma Constituição e, consequentemente, acaba tentando criar outra para trazer um caráter, um ar de legitimidade para o golpe, certo? E a expansão, isso é importante que eu estou falando, a expansão da cidadania, ou seja, direito a voto, por exemplo, para todos os estrangeiros residentes no Brasil. Olha que interessante, ele expande a cidadania para os estrangeiros brancos, os homens brancos, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, que o voto universal masculino, por exemplo, né? Então, na realidade, exclui desse processo eleitoral as mulheres brancas votavam? Não. Os analfabetos votavam? Não. Os mendigos votavam? Não. Os menores de 21, padres, soldados, povos pretos e indígenas votavam? Não. Ou seja, inclusive, né, analfabeto, o homem branco analfabeto votava? Não. Então quem vota nesse período? A elite, o homem branco da elite, ou o europeu que veio para cá que tem dinheiro, que tem educação e dinheiro. Entenderam? Então quando a gente fala voto universal, todos os homens votavam? O homem branco analfabeto votava? O homem preto votava? Maior de 21, o homem preto votava? Não, não votava. A mulher preta votava? Não. A mulher branca votava? Não. Então a nossa república, ela expande o direito à democracia, ou desculpa, ao direito político, na realidade, ela expande o direito político? Não. O mesmo homem branco que votava no Império vai votar agora. A mesma mulher branca que não votava no Império, o mesmo homem branco preto que não votava no Império, o mesmo homem indígena que não votava no Império, vai continuar sem votar na República. Entendeu? Isso é importante. Isso é muito importante. Muito importante. Tá? A gente tem aí que os primeiros presidentes foram generais, né? O Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, não importa muito os nomes deles. Mas a gente tem aí que os rumos que a República estava tomando não agradava muito todos os setores. Por quê? Porque a participação política, ela continuava restrita a uma elite, velho. Mantinha restrita a essa elite. Só que agora, os povos pretos, as pessoas pretas, estavam dentro do exército, inclusive. Entendeu? E eles vão começar a questionar essa elite. Falar, calma aí, velho. Como assim, velho? Só vocês podem votar, só vocês podem decidir os rumos políticos dessa porra de república. Que isso? Que palhaçada é essa? Não. A gente também quer ter participação. Então começa a ter movimentos de greve, por exemplo, dos trabalhadores da Estrada de Ferro, né, em 1891, certo? E começa a surgir um movimento aí, por exemplo, de tensionamento contra Floriano Peixoto, né? Desculpa, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente. O seu vice era Floriano Peixoto. Né? O custódio, o almirante, para vocês verem como dentro do próprio exército havia ali, né, dentro do próprio exército, discordância entre as lideranças. O almirante Custódio de Melo, por exemplo, ele manda aportar canhões, navios com canhões dentro da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a capital da República Brasileira se Deodoro da Fonseca não renunciasse. Né? Se Deodoro da Fonseca não aumentasse, por exemplo, a participação política dentro desse território, certo? Deodoro ficou com o cu na mão e o que ele fez? Basicamente, ele começou a reprimir todas as pessoas que tinham ligação, por exemplo, com o Império. Um deles é o Barão de Lucena, que é representado aqui nessa charge, né? O Barão de Lucena, ele foi escolhido pela República para ser o ministro da Fazenda. O Deodoro da Fonseca demite de forma autoritária. Aqui nessa charge, a gente está vendo a Constituição da República,
de 89, e o Deodoro da Fonseca com uma coroa. O que eles querem dizer? Quando o Deodoro fala, não, foda-se se o Barão de Lucena foi votado e elegido pela Assembleia, eu quero que se dane, eu vou demitir ele porque ele é um monarca, ele é um antigo monarquista, então eu vou demitir ele, ou seja, ele está tomando uma atitude extremamente autoritária, uma atitude, por exemplo, de um monarca. Por isso que colocam uma coroa na cabeça dele, porque o monarca está acima da Constituição. E essa foi o principal argumento que o exército e a elite brasileira utilizou para depor Dom Pedro. Eles falavam, né? Dom Pedro é extremamente autoritário. Dom Pedro não respeita a Constituição de 24. Ele ultrapassa os seus poderes. Ele utiliza do poder da força, da coerção da força, para fazer as suas vontades. Aí Deodoro da Fonseca demite o Barão de Lucena, porque ele é monarquista, mesmo ele ter sido eleito pela Assembleia Constituinte, como ministro da Fazenda. Ou seja, ele está tendo um comportamento de um monarca. É isso que essa charge demonstra. Deodoro da Fonseca cagando, sentando na Constituição e demitindo o Barão de Lucena. O almirante Custódio de Mello ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, a capital, se Deodoro da Fonseca, a partir desses comportamentos autoritários, não renunciasse. Deodoro fica com o cu na mão e renuncia. E o seu vice, Floriano Peixoto, assume a presidência da República, certo? Assume como segundo presidente. E ele consegue acalmar as revoltas, certo? Ele consegue acalmar os setores do exército que estavam tentando se rebelar contra a República Brasileira, contra Deodoro da Fonseca. Floriano consegue acalmar os ânimos e, consequentemente, ele ganha um apelido. Ele ganha o apelido de Esfinge. Né? Por quê? Porque ele era visto pela imprensa como aquele que guarda a Constituição. Você viu que é diferente do Deodoro, que senta na Constituição. Floriano, ele criou uma imagem daquele que guarda, que defende a Constituição. Entendeu? Por isso que ele conseguiu se manter no poder. Só que houve um problema. Floriano Peixoto, ele, de acordo com a Constituição, ele deveria... Após a renúncia de Deodoro, o Floriano deveria convocar novas eleições. E Floriano não convoca novas eleições. Ele se mantém no poder até o final do mandato de Deodoro da Fonseca. Isso acaba causando diversos descontentamentos dentro do exército. Só que Floriano, através do paternalismo, ele consegue, que é diferente do populismo, ele consegue... manter a opinião pública dentro do exército e inclusive dentro dos setores excluídos da população dentro da sua esfera. Então, o que é paternalismo? Basicamente, ela é uma relação política onde o presidente, o político oferece vantagens sem, no entanto, permitir participação política. Ou seja, você me dá o seu voto, né, eu vou te dar X dinheiro se você me der o seu voto. Ah, mas eu vou conseguir depois que você tampe o buraco aqui da minha rua, que você traga saneamento básico para minha rua? Não, isso é outra coisa. Entendeu? Isso é outra coisa. Eu vou conseguir ter direito político, por exemplo. O Floriano, ele, por exemplo, ele tenta fazer políticas de emprego livre para essa população. Só que ele dá direito ao voto para essa população? Não. Entendeu? Ele faz diversos eventos musicais, de jogos. Entendeu? Mas ele aumenta, expande a participação política? Não. A participação política mantém com a elite. Quem era que tinha o pacto? Lembra do pacto? Quem fez o pacto? O exército e a elite. Então a participação política estava restrita para essa elite.
E tanto Deodoro como Floriano mantêm essa relação, certo? Dentro do exército, as pessoas diversos setores começam a questionar Floriano Peixoto, né? Tipo, porra, mano, você devia convocar nova eleição, porque a Constituição determina isso, certo? Floriano fala, foda-se, irmão, eu quero que se dane, eu vou ficar no poder até o final. Não, mas você tem que sair porque tem que convocar novas eleições. Ele fala, eu não vou convocar e eu vou ficar até o final do mandato, e ele fica até o final do mandato. Diversos setores do exército começam a se manifestar contra Floriano, né? Inclusive eles fazem o manifesto dos 13 generais, e o que o Floriano faz com esse manifesto? Foda-se. Ele rasga e joga fora. Eu vou me manter no poder. Então a gente está vendo comportamentos extremamente autoritários, certo? E a gente está vendo outra coisa importante, que dentro do próprio exército, o exército, por exemplo, ele não é um monolítico só, certo? Não é, o exército todo, hoje, após a Guerra do Paraguai, na realidade, ele se transforma em diversos setores plurais. Tem ali setores positivistas, setores mais populares, tem diversos setores. E eles brigam entre eles. Então você entender, o exército é só os nacionalistas, é só os positivistas. Você está entendendo de forma simplista. Inclusive de forma preconceituosa. Tá? Da mesma forma que você tinha o representante positivista aí como Deodoro e Floriano, diversos setores do exército, como o almirante, por exemplo, Custódio de Melo, e o manifesto dos 13 generais, eles vão contra essa república positivista, dentro do próprio exército. Então é um momento de instabilidade. Lembra que a gente falou lá em cima? Instabilidade. É um movimento muito difícil, que não só a população mais pobre tenta se revoltar contra, como movimentos dentro do próprio exército tenta fazer o país tomar outros rumos que não seja essa república elitista, positivista e segregacionista. Beleza? Diversas revoltas aparecem, como a revolta federalista no Rio Grande do Sul, que é um conflito entre os republicanos e federalistas. Essa revolta ela é muito clássica porque ela tem, inclusive, uma cidade muito conhecida por nós da região sudeste, que é Florianópolis, né? Florianópolis ela é uma cidade que antes o nome dela era Desterro, né? E essa cidade ela foi bombardeada por Floriano Peixoto. Ela foi bombardeada em apoio aos republicanos contra os federalistas, certo? E essa cidade foi completamente destruída. Ela foi tão destruída que ela mudou de nome. Ela teve que ser reconstruída completamente e ela ganhou outro nome. Essa cidade se chama hoje, a antiga Desterro, ela se chama Florianópolis. Olha que interessante, né? O Floriano Peixoto bombardeou a cidade, destruiu a cidade por causa da Revolução Federalista, apoiando os republicanos contra os federalistas, e essa cidade, posteriormente, após a sua reconstrução, foi votada pela Câmara Municipal da cidade como o novo nome de Florianópolis. Interessante, né? E a revolta armada, né, em setembro de 1893, que pedia a renúncia de Floriano Peixoto. Então a gente está vendo que essa república, na realidade, ela é uma república quebrada, que ela é completamente autoritária, segregacionista e que é uma república que ela está sendo estabelecida em um contexto extremamente instável. Diversos setores do exército se revoltam, diversos lugares, como no Rio Grande do Sul, outras regiões tentam se tornar independente, fundar outra coisa, a não ser uma república, fundar uma federação, né? Diversos setores do exército, como a revolta da Armada, tenta pedir a renúncia de Floriano, porque Floriano estava ocupando de forma ilegal o cargo, porque ele deveria convocar novas eleições e ele não convocou.
certo? Como também diversas pressões dentro, já desde o primeiro presidente, como Deodoro da Fonseca. Então essa República da Espada, ela é uma república que ela é extremamente autoritária. Ela é uma república, por exemplo, que destruiu a cidade de Desderro inteira para conseguir manter os republicanos no poder, certo? Dentro da cidade do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Certo? E agora, na próxima aula, a gente vai fazer a transição desse poder. A gente está vendo que os militares estão ocupando. Agora, quem vai ocupar esse poder é a elite agroexportadora. Ou seja, a gente vai sair de uma república militar para uma república civil agora. Mas civil popular? Não. Civil elitista. Beleza? A gente vai fundar a República do Café com Leite. Beleza, quebrada? Então é importante que vocês entendam aí como essa aula é importante para a gente entender. O pobre tem participação política? Lembra lá atrás, né? O pobre tem participação política nessa república? Ele vota? Os seus interesses são defendidos? Qual é os setores que têm os seus interesses defendidos? Está lá naquele slide de pacto. Certo? Qual é o modelo de sociedade que a gente quer? É um modelo europeu, não é? E esse modelo europeu inclui o indígena? Inclui os povos pretos? Inclui? Você tem que saber responder essa questão. Outra coisa, os europeus que eles incentivam a migração europeia para cá, inclusive expande a cidadania para esses brancos europeus. Mas ele não expande a cidadania para os povos que estão aqui desde os indígenas 2000 anos antes de 1500 e de 1500 até os tempos atuais, nossos, 2020. Eles estão aqui nesse território, ou seja, eles são os donos legítimos desse território, certo? E os povos africanos que estão aqui desde 1530 até os momentos atuais. Esses povos, eles tiveram o seu processo de cidadania expandido? Não. Eles só vão ter direito a voto. Presta atenção. As mulheres em 1930 e os homens e as mulheres pretas só em 1945. Então na semana que vem a gente já vai falar da expansão do direito ao voto para as mulheres brancas. Mas ainda as mulheres pretas e os homens pretos não têm direito ao voto, como os indígenas também não. Só vão conseguir em 45. Beleza? Então é isso, quebrada. É importante que vocês voltem nesse slide aqui, ó. E consigam responder algumas coisas. Ah, mas eu não consigo elaborar. É só olhar para a pergunta e você olha para isso. É estranho para você? Você consegue formular alguma resposta? Onde se encaixavam esses povos indígenas e pretos na República Brasileira? Ah, eles não se encaixavam, eles eram excluídos, blá, 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 blá. É só isso que eu quero. Vocês precisam olhar para esse slide e conseguir responder de forma... compreender, essa é a ideia, o que está escrito aqui e articular com o que a gente discutiu. Beleza? Então é isso, quebrada. Beijão no coração, tamo junto e é nóis.